Eu vou convidar você para ler um texto na palavra do Senhor, está no Evangelho de João, no capítulo 4. Enquanto você procura João aí no capítulo 4, eu gostaria de fazer um comentário bem interessante, porque para mim é um dos evangelistas é, bem diferente dos demais. Ele tem uma ótica diferente dos demais, de Marcos, Lucas e Mateus. Ele é bem interessante e inclusive essa leitura que nós vamos fazer é uma leitura que vale a pena a gente ler e reler novamente. Ela tem muito para falar conosco, ela tem muito para nos ensinar no capítulo 4 do Evangelho de João. João, ele é bem diferente dos demais evangelistas, como eu disse. Quando os evangelistas eles começam do princípio, lá embaixo, do começo, e vai desenvolvendo a sua narrativa até o ápice, até o cume. Principalmente quando fala de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começa falando, tanto Mateus como Marcos ou Lucas, falando do nascimento do Senhor, a sua perseguição, até chegar aos milagres de Jesus, mostrando a sua divindade, mostrando o seu poder. João, ele começa diferente. Ele dá como um spoiler na história. Ele fala, logo no começo, no capítulo 1, quando nós lemos, ele fala que Jesus é Deus. Ele não tem essa progressividade que os demais evangelhos têm. Ele começa lá no capítulo 1 dizendo que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Veja só como ele transmite essa narrativa com um teor bem diferente dos demais evangelistas. E os relatos de João, para mim, uma leitura pessoal, me deixam muito maravilhado com a linguagem e com a visão que ele tem dos acontecimentos. Inclusive, esta narrativa do capítulo 4, do verso 1 ao verso 26. João, ele é magnífico, ele é maravilhoso. Quando ele fala de Jesus, da criação ali, que ele é o começo da criação, ele faz questão de enfatizar que Jesus é de fato o Deus verdadeiro. Quando ele diz assim, no princípio era a palavra e a palavra era Deus, ele esgota qualquer possibilidade de uma tradução ou de uma interpolação que diz assim, no princípio era a palavra e a palavra era um Deus. João, ele mostra de uma maneira bem sucinta e bem clara ali que o Deus ali é um atributo do sujeito. Então não dá para você traduzir com D minúsculo ou com uma interpolação com um na frente. Ele quis dizer de fato que Deus, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus. E na sua descrição que ele faz ali no capítulo 1, ele fala que Jesus é a luz. É a luz e veio trazer essa luz para aqueles que estavam em trevas. Aqueles que estavam em trevas ali eram as pessoas da sua época e nós hoje, que conhecemos a luz verdadeira que é Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui testemunhando dessa luz. Como João, ele mesmo disse, eu não sou a luz, mas eu vim para testificar dessa luz, porque ele reconhecia que a luz era Jesus Cristo. E é tão importante, isso é tão significativo na vida do cristão, que eu vou contar para você um relato que aconteceu comigo, um fato que aconteceu comigo, que me fez lembrar dessa passagem, dessa narrativa, dessa exposição que João faz aqui, dessa afirmativa que ele faz, que Jesus é de fato a luz que veio para iluminar aqueles que estavam em trevas. Eu estava em trevas e essa luz me alcançou. Essa luz, ela me fez enxergar a verdade, me fez enxergar a graça de Deus. Eu estava uma noite dormindo, acordei no meio da noite e olhei para o quarto assim e eu vi tudo escuro. Tudo escuro, aquilo me assustou. Estava diferente dos demais dias. Porque passava sempre alguma luz assim pelas frestas, pela janela. Eu via alguma claridade. Mas nesse dia, eu não sei se
estava nublado o tempo, ou o que era, e eu olhei assim, não conseguia enxergar nada, nenhuma fresta de luz. Aí eu coloquei a minha mão assim na frente do rosto e não conseguia ver a minha mão. Aí eu tentava, olhava para um lado, estava escuro, o outro lado também estava escuro. Aí eu chamei a Dailva. Falei, Dailva? Ela respondeu, né? Eu falei, Dailva, eu estou cego. Fiquei cego. Ela falou, não, menino, você não está cego. Está escuro o quarto. Eu falei, não, eu não estou enxergando a minha mão, eu estou cego. E eu estava convicto que tinha ficado cego. Aí, falei, não, eu estou cego. E eu já estava bolando na minha cabeça algumas coisas que eu deveria fazer de acessibilidade para mim dentro da casa. Porque para mim eu estava cego. Aí ela falou, não, você não está cego, acende a luz para você ver. Eu falei, daí, como que eu vou acender a luz? Eu não enxergo o interruptor, eu não sei onde está. Eu estou cego. Aí ela levantou, foi lá com todo o cuidado dela, acendeu e clareou tudo. Eu falei, nossa, eu não estou cego mesmo. Mas a luz foi o suficiente para me dar a claridade, para me entender o que estava acontecendo ali. Eu estava perdido no meio daquela escuridão. Na minha vida espiritual também foi assim. Eu não enxergava um palmo na frente do nariz. Eu não conseguia discernir as coisas. Mas foi a luz do Evangelho, a luz de Jesus Cristo que me fez clarear o caminho por onde eu devo trilhar. Foi a luz do Evangelho que me fez enxergar as coisas espirituais com mais nitidez. E essa luz transformou a sua vida, transformou a minha vida e também pode e transforma a vida de qualquer indivíduo. Nós passamos um filme ali na igreja Bethesda há um tempo. Eu não me lembro o nome do filme, sempre esqueço. Mas um rapaz, ele foi criado dentro de uma família muito sofrida. O pai tinha um problema com alcoolismo, muito violento. Ele sofreu muita violência dentro daquele lar. Se eu não me engano, a mãe morreu, ele ficou aos cuidados do pai, mas ele sofria muita violência ali. Ele decidiu ir embora de casa, ele foi embora de casa. Com o passar do tempo, muitos anos depois, ele retornou. Quando ele retornou, o seu pai havia sido convertido, estava convertido, havia entregado a sua vida para Cristo. O pai dele era tão ruim para ele, que ele demorou a acreditar que realmente o pai estava convertido, que havia de fato uma transformação na vida daquele homem. E com o convívio com o pai, ele percebeu que realmente o Evangelho havia transformado o pai dele. E ele falou uma frase no filme que essa frase ficou marcada na minha vida até hoje. Ele disse assim, se o Evangelho ele pôde transformar a vida do meu pai, então ele pode transformar qualquer pessoa. Eu sou essa qualquer pessoa que foi transformado pelo Evangelho. Eu sou essa pessoa que a luz me alcançou. Mas, queridos irmãos, nós falando um pouco desse evangelista, desse servo do Senhor tão importante, no capítulo 4 ele diz assim, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse-lhe a mulher, o Senhor não tem com quem tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó,
que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E assim o texto prossegue. Eu convido você que faça uma leitura completa desse texto na sua casa e se delicie com as maravilhas que esse texto pode trazer de informação, de ensinamento para nós. Eu consegui tirar aqui alguns ensinamentos práticos para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada, à luz daquilo que o Espírito Santo nos revela dentro da sua palavra. A gente entende que nessa narrativa, João está falando de um diálogo muito interessante que Jesus estabeleceu com uma mulher samaritana. Jesus era judeu e essa mulher era samaritana. Os judeus, eles não se comunicavam, não se falavam com os samaritanos. Não falavam por questões políticas e por questões religiosas. O reino de Israel havia sido dividido. Você lembra que havia sido dividido com Salomão. E estabeleceu-se duas capitais. O reino do sul, Judá, com a capital de Jerusalém. E o reino do norte, com a capital em Samaria. E assim ficou dividido. E eles não se comunicavam porque os samaritanos haviam contraído casamentos mistos com estrangeiros. Além disso, era comum a prática da idolatria. E também não aceitavam, só aceitavam apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, como a palavra de Deus. Os demais não. Então eles divergiam muito na questão religiosa e na questão política. Mas eles não se comunicavam, não se falavam. Havia um ódio ali entre aqueles dois povos, que um judeu que se prezasse mesmo, ele cuspia no chão ao passar por um samaritano. Para não passar dentro do terreno de Samaria, às vezes se sujeitava a dar uma volta enorme por fora, só para não passar no terreno detestável de Samaria. Alguns mais calorosos, eu nunca ouvi essa expressão dentro das Escrituras, mas alguns mais calorosos dizem que todo judeu, ele orava e dizia assim: muito obrigado, Senhor, por não ter nascido mulher, por não ter nascido cachorro e nem ter nascido samaritano. Tanto era o ódio entre eles, não se comunicavam. Mas o texto de João faz questão de frisar isso. João diz que para Jesus, que era judeu legítimo, que era judeu dos bons, o texto começa dizendo: e era-lhe necessário passar por Samaria. Aquele terreno detestável, aquele terreno onde se dava uma volta para não passar, João diz que era necessário Jesus passar por ali. Mas por que passar por ali? A gente vê na narrativa que Jesus encontra com uma atraente mulher ali e estabelece um diálogo muito interessante. Eu já ouvi até uma mensagem de um pregador, que não vale a pena a gente citar o nome, que esse diálogo ele tinha uma conotação mais afetuosa, mais erótica do que... Mas eu não encontro isso dentro das Escrituras. Eu vejo ali um encontro de salvação. Era necessário Jesus passar por Samaria, porque precisava alguém ali encontrar essa luz, porque estava na escuridão. E Jesus vai ali até a cidade de Sicar, e ele senta ali ao poço de Jacó, e vem uma mulher, uma atraente mulher, buscar água. A gente percebe que o horário não era mais comum, então tinha algum porquê de diferente naquela mulher. E Jesus começa a dialogar com aquela mulher, que estava com sede, seus discípulos haviam saído para buscar comida, e ele começa a falar com aquela mulher e pede água, mostrando que está com sede, cansado da viagem. E ali naquele diálogo, ela começa a desvendar, a falar da sua vida para Jesus. Era uma mulher sofrida, era uma mulher separada por razões morais, porque ela já havia tido 5 casamentos. 5 casamentos. Era uma mulher que não era vista com bons olhos. Era uma mulher de vários casamentos, então, talvez por isso ela vem naquele horário, fora do horário comum, para retirar água no poço, para não estar junto das outras mulheres.
era separada pela questão moral. Era também separada pela questão social. Quando os discípulos voltaram, estranharam de ver Jesus conversando com uma mulher. Não era comum conversar com uma mulher, e muito menos uma mulher samaritana. Mas Jesus estava ali conversando com aquela mulher. Jesus ele transpôs todas as barreiras para estabelecer um diálogo para aquela mulher e mostrar que ele é a luz, que ele é a água que salta para a vida eterna. Aquela mulher vinha todos os dias ali buscar água naquele poço, mas aquele dia estava marcado no relógio de Deus, no propósito de Deus para ter um encontro com Jesus e o entendimento das Escrituras, porque foi ali que ele se revelou para ela como o Messias, e ela entendeu de fato quem estava falando com ela. Olha só que diálogo interessante nós conseguimos ver nessa narrativa do evangelista João. Aquela mulher era separada pela questão moral, por ter tido várias núpcias, pela questão social, simplesmente pelo fato de ser mulher, separada pela razão étnica, porque era samaritana, eles não se comunicavam, e também separado por questão religiosa. Os judeus acreditavam que o lugar de adoração era no templo, lá em Jerusalém. Já os samaritanos, eles defendiam que o lugar de adoração era no Monte Gerizim. E ela fala para a mulher, eu não entendo agora de que forma que a gente deve adorar a Deus. Porque você, que é judeu, fala que o lugar de adoração é em Jerusalém. E a gente fala que é no templo. E Jesus se revela para ela e fala, chegará o dia, chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não mais no templo, não mais em Gerizim, mas em todo lugar, como aqui hoje na Igreja Batista Betesda. Hoje Deus não se restringe a um lugar físico para adoração, porque Deus está no nosso coração. E Jesus ensinou isso muito bem quando ele disse, quando você quiser falar com Deus, você entra no seu quarto, fecha a sua porta e você pode falar com Deus que vê tudo em secreto. Então hoje a presença de Deus não está limitado a um lugar físico, mas você pode falar com Deus, você pode sentir a presença de Deus na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, andando pela rua, ou em qualquer lugar que você estiver, na sua faculdade, você pode ali sentir a presença de Deus. Jesus fez uma amplitude muito grande, porque não estava mais condicionado ao lugar, mas à pessoa. O Espírito Santo ele não fazia mais a morada num lugar físico, né? Mas agora faz morada na minha vida, na sua vida. É essa luz que entra. E começa ali aquele diálogo e de repente ela fala assim, olha, eu sei que quando o Messias vier, aquele que é anunciado lá no Pentateuco, ele vai nos ensinar tudo isso que o Senhor está falando. E Jesus se revela. Jesus faz uma revelação, ele diz assim, eu sou eu que falo contigo. Que surpresa daquela mulher, não é? Que coisa maravilhosa. Jesus usa ali um verbo que é usado para a divindade. O mesmo que ele usou lá em João capítulo 8, quando diz assim, que ele está falando assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usa o mesmo verbo para declarar que era de fato o Messias, que era de fato aquela luz que João havia falado, que é de fato aquele Deus que João havia falado no capítulo 1, que estava ali conversando com ela. E ela entende aquilo, ela entende de uma maneira bem lógica, bem sucinta. Ela deixa ali o seu cântaro e sai correndo e vai até a sua cidade. E ela começa a falar com seus compatriotas, com seus conterrâneos e fala assim, venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Ele disse toda a minha vida, ele conhece tudo de mim. Então, eu tive um encontro com ele, eu bebi da água que ele me ofereceu, agora está saltando para fora essa água, né? Venham e veja tudo que ele me falou. E aqueles compatriotas, aquele conterrâneo, foram com ela até o lugar onde Jesus estava, e quando eles ouviram Jesus falar, e quando eles viram Jesus, aí disseram para a mulher, olha, agora não é mais pelo que você nos disse, mas porque nós vimos, nós ouvimos. Esse é verdadeiramente o prometido de Deus. Eles entenderam, receberam aquela água, receberam aquela luz. O segredo dali, eu fiz uma anotação aqui, está no versículo 28, para nós encerrarmos. O versículo 28 diz assim, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava.
é a parte A. Aquele cântaro que aquela mulher vinha buscar água representava muito bem a sua vida, porque ela vinha buscar a água e levava para sua casa, para a manutenção da sua casa, para que ela, o seu marido, não sei se tinham filhos, pudessem beber daquela água. Só que aquele cântaro esvaziava constantemente e precisava voltar à fonte novamente para encher com a mesma água. A vida daquela mulher poderia muito bem ser representada por aquele cântaro, que era cheio, esvaziava, enchia, esvaziava de ilusões mundanas, de erro, de idolatria, até que teve um encontro com a água que salta para a vida eterna, que é Jesus Cristo, e encheu o cântaro da sua vida. E eu quero fazer um convite para você, meu irmão. Eu quero fazer um convite para você, minha irmã. Aquela mulher, ela fez algo muito significante para mim nesse texto. A água era muito importante, mas o texto diz que ela deixou o cântaro ali e foi até a cidade para anunciar Jesus. O cântaro é a minha vida, o cântaro é a sua vida, e o segredo está deixar aos pés do Senhor. É deixar o nosso cântaro, a nossa vida aos pés do Senhor, para que ele possa ser cheio dessa água, para que ele possa transbordar dessa água. E não é uma água qualquer. João fala que é uma água que salta para a vida eterna, uma água de felicidade, de gozo, de alegria, de paz. É essa água. O segredo está em deixar o cântaro ali aos pés do Senhor. Então eu quero convidar você para que você deixe tudo, para que você deixe todos os seus problemas de lado, todas as suas preocupações de lado nesse momento e deixe ali o cântaro seu aos pés do Senhor. Confia nele. Confia nele, porque se você beber da água que está aí fora, você vai ter sede. Mas Jesus disse que nós bebemos da água que jorra dele, nós nunca mais teremos sede. E não, claro que ele não está falando de uma sede física. A princípio, a mulher até entendeu o que era isso, mas Jesus está falando da nossa sede espiritual. E nós só podemos saciar a nossa sede quando nós deixamos o nosso cântaro ali para ser enchido com a água que jorra, com a água que é Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar graça sempre, para que o nosso cântaro venha sempre estar aos pés do Senhor, para estar sempre enchendo dessa água maravilhosa, não é? E fala a verdade. E não tem nada melhor do que estar aos pés de Cristo. Eu vejo aqui o irmão Isaías, e eu confesso que a alegria dele é contagiante. Eu estou há pouco tempo aqui na igreja, mas eu nunca vi ele triste ou de cabisbaixo, né? A alegria dele é contagiante. Eu acredito que ele tomou dessa água que salta para a vida eterna, não é, irmão? Parece até baiano, vive sorrindo, né? Mas graças a Deus, que Deus nos disponibiliza dessa água e não tem custo. E o poço não é fundo. O poço está aqui. É só encher o nosso cântaro. É só você colocar o seu cântaro aos pés do Senhor. Que Deus abençoe. Eu volto a palavra ao nosso pastor.